nome é Mariana Versosa, eu sou sócia da Hub 77, empresa de marketing que nasceu para ajudar as marcas a colocarem suas estratégias em prática. Eu trabalho há anos para empresas do segmento imobiliário e acompanho há bastante tempo a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, que acontece em Nova York. Eu estou aqui hoje para contar algumas tendências que eu vi na NRF que podem te ajudar no mercado imobiliário. Mas como que uma feira de varejo pode interferir, né? Pode me ajudar no segmento imobiliário? Bom, às vezes a gente esquece que o princípio de tudo é gente, são pessoas. E a expectativa das pessoas é que está mudando em relação às marcas. Você já parou para pensar que as pessoas nascidas a partir de 2025 talvez nunca ouçam falar em táxi, em telefone fixo, em escritórios e talvez shoppings? Quando a gente começa a observar essas mudanças, a gente começa a perceber como faz sentido que as pessoas estejam se relacionando de um jeito diferente com as marcas. Normalmente eu não gosto desses estudos de comportamento que cortam, segmentam as pessoas por idade. Mas nessa NRF eles apresentaram um estudo sobre novos comportamentos super interessante que eles chamaram de geração pique, quer dizer, a geração exigente. Por que eu achei legal esse estudo? Porque eles não cortam as pessoas pelo momento onde elas nasceram, né? Pelo ano que elas nasceram, mas eles segmentam as pessoas por tipos de pensamento, ou seja, pelo mindset. E eles traçaram a diferença, então, entre os imigrantes digitais e os nativos digitais. É importante ressaltar que a gente não está falando simplesmente de uma geração, a gente está falando literalmente de uma população. E essa população, que são os nativos digitais, eles já são maioria hoje. Não é uma tendência para o futuro, isso já é verdade. Por isso é tão importante entender o jeito de pensar, o comportamento dessas novas pessoas, porque é por aí que passa o futuro dos nossos negócios. A gente está falando de uma população que sabe que ela pode acessar o que ela quiser, quando ela quiser e no momento que ela quiser. Ela sabe que através da internet ela pode conseguir o que ela precisa. É uma população que não vê o porquê passar por alguns perrengues, que a gente chama, que é por que eu tenho que ficar em fila? Eu não quero falar com um vendedor que de repente não está acrescentando nada na minha experiência de compra. Isso quer dizer que talvez eles não queiram falar também com o seu corretor. Ou seja, as pessoas estão entendendo que elas não precisam mais sair de casa, ir na loja, ir até o plantão. E elas estão ficando mais seletivas com a forma com que elas gastam o seu tempo. Elas saem de casa, aí sim, para viver experiências, coisas que valem a pena. Então aí vai a minha primeira dica. Na NRF a gente falava slow the consumer down. Se você está na frente do seu consumidor, se ele saiu de casa para ir até você, é porque ele quer viver alguma coisa especial contigo. Então torne esse momento algo especial, mesmo que ele não compre nada naquele exato momento. O nativo digital, ele sabe que o tempo é uma moeda importante. E se ele escolheu gastar essa moeda com você ou com a sua marca, é porque ela é importante para ele. Então isso vai trazer resultado, mesmo que seja depois. Tá, mas como eu crio uma experiência, né, bacana? Então tem aqui também algumas dicas, que é a primeira, entretenimento. Convide o seu consumidor para alguma coisa divertida. Qual é o perfil do consumidor que vai estar interessado no meu produto? É alguém que gosta de gastar tempo com a família? Então convide o consumidor para um piquenique, por exemplo. Segunda dica, aprendizado. O consumidor, ele valoriza algum momento com a marca que ele possa aprender alguma coisa, ele valoriza esses momentos de aprendizagem. Qual é o perfil desse consumidor? Ele gosta de cozinhar? Convide ele para uma experiência no seu plantão, para uma aula de culinária no seu plantão. E você também pode convidar o consumidor para uma ação que faça bem para alguém ou para alguma comunidade. Eu tenho um cliente que coloca recipientes para o recolhimento de pilhas, por exemplo, nos seus tapumes. Isso é bacana porque mostra a boa intenção do incorporador. O segmento imobiliário, ele tem um ciclo longo de compra, ele exige, né, tempo até a conclusão da compra. Isso tinha que ter um lado positivo, né? E tem estudos que provam que o momento de maior felicidade do consumidor é esse momento, antes de executar a compra. Então, foram detectados, feitos exames em consumidores e esse momento pré-compra foi o momento onde foi encontrado maior quantidade de dopamina no sangue. Isso significa que se a gente quer, se o objetivo de tudo é gerar uma boa experiência para o consumidor,
esse é o momento, né? Então crie materiais que estimulem o cliente, que mantenham o cliente empolgado, mas não deixe ele plenamente satisfeito. O importante é sempre deixar aquele gostinho de quero mais. Outra dica é, busque ter controle sobre a jornada do consumidor. O que é a jornada do consumidor? É procurar controlar e entender como a sua marca vai impactar o consumidor em cada ponto de contato que tem com ela. Então, muitos de vocês aqui eu estou falando e muitos de vocês devem estar pensando, para outros segmentos isso é fácil, mas para o segmento imobiliário eu não posso fazer isso, porque minha venda depende de um corretor. Será mesmo que não tem como ter algum controle? Você tem registrado no sistema os combinados com o seu consumidor, os pedidos, as solicitações feitas por ele? Por que você não divide com o consumidor até o seu cadastro, né? O cadastro dele dentro do seu sistema? Porque ele pode ter interesse em atualizar esses dados. Então, dizer se casou, se separou, se teve filho, mudou de emprego. Então, assim você pode se organizar, antecipar movimentos e até perceber a oportunidade de agradar mais o consumidor. Nos poucos momentos em que o cliente visita o seu escritório, como é que ele é tratado? Como é que ele é recebido? Como ele é surpreendido? Nos Estados Unidos tem lojas que estão levando isso tão a sério, algumas empresas estão levando isso tão a sério, que o consumidor ele pode já entender, escolher com que música que ele quer que aquela experiência aconteça, o que ele quer beber durante aquela experiência. Então, algumas marcas estão criando mecanismos para que o consumidor tenha mais controle, que ele viva aquela experiência do jeito que ele gosta, do jeito que ele preferir. O Uber faz isso. Ou seja, a visita, as poucas visitas do cliente no seu escritório são uma grande oportunidade de você construir a percepção, construir a imagem que você deseja. Outra dica é a personalização. Personalização é uma tendência para todos os segmentos. Mas você do segmento imobiliário tem a oportunidade de conhecer muito bem o seu consumidor. Afinal, vocês assinam um contrato de união, de confiança, de relacionamento de pelo menos 3 anos e normalmente é bem mais. Isso já é bem mais tempo que muitos casamentos duram. E é realmente uma baita oportunidade, porque diferente aí sim do varejo, a base de clientes ela é bem menor. No varejo, a gente está falando muitas vezes de redes que têm milhares, né, de clientes. E no segmento imobiliário, por maior que seja a incorporadora, o universo de clientes ele é um universo reduzido. Então, você não precisa se relacionar com o cliente através de uma média, buscando e analisando o Big Data. Pode ir e trabalhar um a um dos clientes, né? Pode trabalhar realmente no que a gente chama de Small Data. Crie mecanismos que possam te ajudar. Então, mostre interesse, pergunte o nome do marido, o nome da esposa, data de aniversário. E, por favor, faça alguma coisa com isso. Crie uma régua de relacionamento. As pessoas, ainda mais no segmento imobiliário, elas querem ser tratadas como especiais. Se a gente for pensar que a compra do imóvel, muitas vezes é a grande compra da vida das pessoas, né? A celebração de alguma coisa grande acontecendo na vida delas, essa vai ser uma compra que as pessoas vão lembrar. E cabe a você decidir se isso vai ser uma boa memória ou uma memória ruim. E esse pensamento nos leva para a última dica, que é: dedique tempo para construir os picos memoráveis da experiência. Você pode alterar e construir a memória dos seus clientes. Então, é só planejar. Dedique tempo para pensar em como surpreender o consumidor, o que ele vai lembrar depois dessa experiência. Quais são os grandes momentos da história de vocês que o consumidor vai lembrar depois? Depois de ter concluído a compra, depois de estar vivendo no apartamento. Durante muito tempo, as empresas do segmento imobiliário não se dedicaram a fazer branding, a construir marca. Mas eu sempre digo que ou a gente se posiciona, ou o pior, os concorrentes mesmo, o consumidor ou os concorrentes decidem como vão posicionar a tua empresa. Não existe empresa sem posicionamento. Aí tem uma boa notícia, que segundo alguns estudos comprovam hoje, que só 25% da imagem da marca, das percepções são construídas através da propaganda, 75% através das experiências. Isso quer dizer que a construção de marca hoje ela é acessível para todo mundo. Você não precisa ser um grande incorporador para se preocupar com a marca, para construir marca.
Hoje isso é possível para todo mundo, é só a gente pensar na experiência que a gente está construindo com o cliente. Então acredite, marcas que estão conseguindo construir experiências extraordinárias estão alcançando também resultados extraordinários. E o mais importante de tudo não é o que você vende, mas é como você vende.